Aqui no canal Pretos FC para falar do Santos. Santos 2, Botafogo 2. Comentei o jogo na Rádio Bandeirantes. Eu acreditava que o Santos poderia ganhar antes do jogo, mas acho que foi um negócio bem interessante, porque se antes do jogo propusessem ao Santos, ó, vai ser empate o jogo, vocês aceitam? O Santos aceitaria. Estou fazendo uma analogia. E durante o jogo, quando o Santos abre 2-0, e foram partes bem distintas nos dois tempos, porque o Botafogo foi melhor até os 20 do primeiro tempo, muito melhor, mesmo sem ter chutado uma bola no gol. Aí o Santos faz o gol aos 23 com o Marcos Leonardo, aliás, um golaço, num drible onde deixou o Adrielson no chão. E depois o Santos equilibrou e tomou conta do jogo, equilibrou o jogo no primeiro tempo. Na segunda etapa, a mesma coisa. O Botafogo volta melhor, com algumas mudanças, e no contra-ataque o Santos faz 2-0. E aí depois, com o cansaço do Jean Lucas, para mim o melhor em campo, junto com o Marcos Leonardo, e algumas mudanças que o Turra fez, deixando o time muito espaçado, o Luan Dias não podia ter entrado. Até falei na Rádio Bandeirantes, tinha que ter entrado o Sandri para fechar bem o meio e deixar o Mendonça na velocidade no contra-ataque, que o Botafogo estava dando espaço. E aí depois do 2-0, quando o Botafogo faz 2-1 aos 39, o Marcos Leonardo faz 2-0 aos 36 do segundo tempo. Aí aos 39, o Botafogo faz 2-1 no gol do Tiquinho Soares, depois da jogada do Vitor Sá, que entrou muito bem no jogo. E aí aos 42, o Adrielson empata de cabeça, o Vladimir pula e não consegue defender. O João Paulo, depois que saiu, entrou o Vladimir, o Botafogo demorou para testar o Vladimir, mas o Vladimir acabou tomando 2 gols, eu acho que não foi culpado, mas se o João Paulo estivesse, talvez a história pudesse ser outra. Então no final quase que o Botafogo vira, porque o Felipe Sampaio, zagueiro, cabeceia sozinho na risca da pequena área para fora, seria a virada do Botafogo naquele momento. Que coisa, hein? 2-2, o que era um ponto ganho para o Santos, acabou sendo um mau resultado pela circunstância da partida. Então o Botafogo ganhou 1 ponto e o Santos perdeu 2. Mesmo que o Santos tenha 17 pontos no momento e o Botafogo tenha 40, diferença de 23 que se mantém. Que loucura, hein? E pensar que um ano atrás a diferença era de 2 pontos. O Botafogo tinha 21, o Santos tinha 20 e tinha 19. Que fase do Santos, preocupa bastante, mas o João Lucas já mostrou que é um jogador diferente. Ele fez o time crescer do meio para frente. Agora o Santos ainda precisa de reforços na defesa, precisa de mais um zagueiro, talvez um outro lateral direito, difícil de achar no mercado. Tem aí, né? Janela até o dia 2 de agosto. Será que o Santos vai contratar? Segundo o Paulo Turra, chegarão de 3 a 4 reforços. Vamos aguardar. Ele também desmentiu que exista algum problema de ambiente, conforme ele já tinha me dito na última terça-feira. Agora ele falou de uma maneira pública. Vamos ver se, com semanas livres, o Santos tem mais 3 semanas livres para enfrentar Fluminense, Atlético Paranaense e Fortaleza. O time tem que evoluir e o time tem que ganhar, porque a situação começa a ficar achatada. Santos 17, Corinthians 16 com jogo a menos. O Goiás ganhou do Cruzeiro em BH, foi para 15. E o Bahia, que abre o rebaixamento, tem 14. O América empatou, foi a 10. O Vasco perdeu a lanterna com 9. Curitiba tem que jogar com o Fluminense. Se ganhar também vai a 14. Quer dizer, a coisa vai ficando achatada. E o Cuiabá já desgarrou, já foi a 22. Vamos lá, Santos. Reage, mas acabou. Que coisa incrível. Um empate contra o líder do campeonato da maneira que foi, acabou sendo um mau resultado para o Santos na questão dos 3 pontos. Perdeu 2 e o Botafogo ganhou 1. Essa é a analogia que dá para fazer. Nos outros jogos, Bragantino e Inter 0-0, um jogo corrido, uma loucura, mas se tivesse que ter havido um vencedor, acho que teria que ter sido o Bragantino. Jogou mais do que o Internacional. Achei que o Ener Valencia fez um bom jogo. Dos 3 que ele jogou até agora, o melhor. Poderia ter feito até um gol. Acho que sofreu um pênalti do zagueiro Léo Ortiz. E aí poderia mudar a história do jogo. Mas o Bragantino, para mim, jogou melhor do que o Inter. O Inter é um time que agora sim se tornou competitivo. Mas sempre foi um time de pé mole. Um time sem personalidade, sem temperamento. Vamos ver se agora consegue reagir. Pelo menos para não olhar para trás. Ficar os times de baixo se aproximarem. Porque está com 23 pontos hoje. Faltando 3 rodadas para terminar o primeiro turno. Tivemos ainda também Cruzeiro 0, Goiás 1, grande vitória do Goiás, que deixa a zona de rebaixamento neste momento, e o Cruzeiro é aquele time dos altos e baixos, mas vai passar fácil pela primeira divisão. E Vasco 0, Atlético Paranaense 2. A situação do Vasco é dramática. O Ramon Dias chegou, mas não é nenhum milagreiro, né? O elenco do Vasco é fraco. Está prometendo mais reforços. Vamos ver o que vai acontecer.
mais uma semana livre, a primeira de trabalho do treinador, que segundo a imprensa do Rio reclamou da estrutura do CT, que é pequena. E vamos ver o que dá para fazer, mas no jogo, até que o Vasco não jogou mal por ele mesmo, evoluiu por ele mesmo. Figueiredo é bom jogador, tem alguns bons jogadores, mas o Atlético Paranaense é melhor e quando acertou um pouquinho, o jogo estava ruim no primeiro tempo, quando acertou um pouquinho, o Atlético acabou ganhando o jogo de uma forma natural. O Atlético lá entre os 5 primeiros, onde é o lugar dele, e o Vasco na lanterna do campeonato, onde não é o lugar dele, mas a situação é dramática para que o Vasco não caia. Canal Preto CFC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, um grande abraço e até a próxima.